Louis Althusser, a filosofia como arma da revolução. Respostas a 8 perguntas. Este texto reproduz a versão integral de uma entrevista concedida por Louis Althusser ao correspondente de l'Unité, M. Macchioch. Foi publicado no número correspondente a 1º de fevereiro de 1968. Pergunta 1. Você pode nos contar sobre sua história pessoal? Como você chegou à filosofia marxista? Em 1948, aos 30 anos, tornei-me professor de filosofia e ingressei no Partido Comunista Francês. A filosofia me interessou e tentei fazer dela o meu ofício. Eu era apaixonado por política e tentei me tornar um militante comunista. O que me interessava na filosofia era o materialismo e sua função crítica a favor do conhecimento científico e contra todas as manifestações de conhecimento ideológico, contra a denúncia meramente moral de mitos e embustes e por sua crítica racional e rigorosa. O que me apaixonava na política era o instinto, a inteligência, a coragem e o heroísmo revolucionário da classe trabalhadora em sua luta pelo socialismo. A guerra e os longos anos de cativeiro me fizeram viver em contato com operários e camponeses e conhecer militantes comunistas. É a política que decidiu tudo. Não a política em geral, mas a política marxista-leninista. Isto é sempre muito difícil para o intelectual. Foi igualmente difícil, por razões conhecidas nos anos 50 aos anos 60, período do culto, do 20º Congresso, depois a crise do movimento comunista internacional. Não foi fácil para o marxismo resistir à invasão ideológica humanista contemporânea e aos vários assaltos da ideologia burguesa. Depois de entender melhor a política marxista-leninista, também me apaixonei pela filosofia porque pude finalmente entender a tese fundamental de Marx, Lenin e Gramsci. A filosofia é fundamentalmente política. Tudo que escrevi, primeiro sozinho e depois em colaboração com camaradas e amigos mais jovens, gira, apesar da abstração de todos os ensaios, em torno desses problemas concretos. Pergunta 2. Você pode explicar por que é tão difícil, em geral, ser comunista em filosofia? Ser comunista em filosofia é tornar-se um defensor e artífice da filosofia marxista-leninista, ou seja, do materialismo dialético. Não é fácil tornar-se um filósofo marxista-leninista. Um professor de filosofia, como todo intelectual, é um pequeno burguês. Quando ele abre a boca, é a ideologia pequeno-burguesa que fala. Seus recursos e astúcias são infinitas. Você sabe o que Lenin disse sobre os intelectuais. Individualmente, alguns podem ser, politicamente, revolucionários francos e corajosos, mas, no geral, eles permanecem incorrigivelmente pequeno-burgueses em sua ideologia. Para Lenin, que admirava seu talento, até Gorky era um revolucionário pequeno-burguês. Para se tornarem os ideólogos da classe trabalhadora, segundo a expressão de Lenin, os intelectuais orgânicos do proletariado, segundo Gramsci, é necessário que os intelectuais realizem uma revolução radical em suas ideias, um longo, doloroso e difícil reeducação. Uma luta sem fim, tanto externa quanto interna. Os proletários têm um instinto de classe que torna fácil para eles passarem para as posições de classe proletárias. Os intelectuais, ao contrário, têm um instinto de classe pequeno-burguês que resiste a tal passo. A posição de classe do proletariado é algo mais do que o simples instinto de classe do proletariado. É a consciência e a prática de acordo com a realidade objetiva da luta de classes proletária. O instinto de classe é subjetivo e espontâneo. A posição de classe é objetiva e racional.
Para passar para posições de classe proletárias, o instinto de classe dos proletários precisa apenas ser educado. Em compensação, o instinto de classe da pequena burguesia e, consequentemente, dos intelectuais deve ser revolucionado. Essa educação e essa revolução são determinadas, em última análise, pela luta de classes proletária, conduzida com base nos princípios da teoria marxista-leninista. O conhecimento dessa teoria pode ajudar alguns intelectuais, como aponta o Manifesto Comunista, para se mover para as posições de classe da classe trabalhadora. A teoria marxista-leninista implica uma ciência, materialismo histórico, e uma filosofia, materialismo dialético. A filosofia marxista-leninista é, portanto, uma das duas armas teóricas indispensáveis para a luta de classes proletária. Os militantes comunistas devem assimilar e usar os princípios da teoria, da ciência e filosofia. A revolução proletária também precisa de militantes que sejam estudiosos do materialismo histórico e filósofos do materialismo dialético, que ajudem a defender e desenvolver a teoria. A formação desses filósofos enfrenta duas grandes dificuldades. A primeira dificuldade é política. Um filósofo, um sindicalista que se filia ao partido permanece ideologicamente pequeno burguês. Seu pensamento precisa ser revolucionado para que ele possa ocupar uma posição de classe proletária na filosofia. Essa dificuldade é determinante em última instância. A segunda dificuldade é teórica. Sabemos em que direção e com que princípios trabalhar para definir essa posição de classe na filosofia. Mas é necessário, é teórica e politicamente urgente desenvolver a filosofia marxista. Agora, o trabalho a ser realizado é vasto e difícil, já que na teoria marxista a filosofia está atrasada em relação à ciência da história. Em nossos países é atualmente a dificuldade dominante. Pergunta 3. Você distingue na teoria marxista uma ciência e uma filosofia. Você sabe que essa distinção é atualmente negada? Eu sei, mas essa negação é uma velha história. De forma extremamente esquemática, pode-se dizer que na história do movimento marxista, a supressão dessa distinção expressa um desvio que pode ser tanto da direita quanto da esquerda. O desvio certo suprime a filosofia e só sai da ciência, positivismo. O desvio à esquerda suprime a ciência e só deixa a filosofia, subjetivismo. Existem exceções, como o caso da subversão, que confirmam a regra. Os grandes líderes do movimento operário marxista, de Marx e Engels, até os dias de hoje, sempre disseram que tais desvios são efeito da influência e do domínio da ideologia burguesa sobre o marxismo. Por seu lado, eles sempre defenderam a distinção ciência-filosofia, não apenas por razões teóricas, mas também por razões políticas vitais. Estou pensando no Lenin, do materialismo e empiriocriticismo, do esquerdismo, doença infantil do comunismo. Suas razões são deslumbrantes. Pergunta 4. Como você justifica essa distinção entre ciência e filosofia na teoria marxista? Respondo afirmando algumas teses esquemáticas e provisórias. 1. A fusão da teoria marxista com o movimento operário é o maior acontecimento de toda a história da luta de classe e, praticamente, portanto, de toda a história da humanidade, que teve como primeiros efeitos as revoluções socialistas. 2. A teoria marxista, ciência e filosofia representa uma revolução sem precedentes na história do conhecimento humano.
3. Marx fundou uma nova ciência, a ciência da história. Eu vou usar uma imagem. As ciências que conhecemos operam em alguns grandes continentes. Antes de Marx, 2 desses continentes haviam sido abertos ao conhecimento científico, o continente da matemática e o da física. A primeira foi aberta pelos gregos, Tales, e a segunda por Galileu. Marx abriu um terceiro continente ao conhecimento científico, o da história. 4. A abertura deste novo continente provocou uma revolução na filosofia. É uma lei. A filosofia sempre está ligada às ciências. A filosofia nasceu com Platão, com a abertura do continente da matemática. Foi transformado em Descartes pela abertura do continente da física. Atualmente está revolucionada pela abertura do continente da história, feita por Marx. Essa revolução é chamada de materialismo dialético. As transformações da filosofia são sempre um eco das grandes descobertas científicas. São produzidos essencialmente depois destes. Esta é a razão pela qual, na teoria marxista, a filosofia fica atrás da ciência. Existem outras razões que todo mundo conhece, mas hoje esta é a razão dominante. 5. Em geral, apenas os militantes operários reconheceram a perspectiva revolucionária da descoberta científica de Marx. Como resultado, sua prática política foi transformada. Este foi o maior escândalo teórico da história contemporânea. Pelo contrário, os intelectuais, como um todo, apesar de ser esta a sua profissão, especialistas em ciências humanas, filósofos, realmente não reconheceram ou se recusaram a reconhecer a perspectiva inédita da descoberta científica de Marx, que eles condenaram e rejeitaram, que eles desprezavam e a quem desfiguravam quando se referiam a ele. Salvo raras exceções, ocupam-se ainda hoje no bricolé, na economia política, na sociologia, na etnologia, na antropologia, na psicossociologia, etc., etc., 100 anos depois de O Capital. Da mesma forma que os físicos aristotélicos lidaram com o bricolé da física 50 anos depois de Galileu. Suas teorias são antiguidades ideológicas rejuvenescidas com uma série de sutilezas intelectuais e técnicas matemáticas ultramodernas. Mas esse escândalo teórico não é inteiramente um escândalo, é um efeito da luta de classes ideológica, porque a ideologia burguesa, o culto burguês, é quem está no poder e exerce a hegemonia. Como um todo, os intelectuais, incluindo numerosos intelectuais comunistas e marxistas, são, com exceção de algumas exceções, dominadas em suas teorias pela ideologia burguesa. Com poucas exceções, o mesmo ocorre nas ciências humanas. 6. A mesma situação escandalosa encontramos na filosofia. Quem compreendeu a prodigiosa revolução filosófica provocada pela descoberta de Marx? Apenas os militantes ou dirigentes proletários. Os filósofos profissionais, como um todo, nem mesmo suspeitaram disso. Quando falam de Marx, é sempre, com raríssimas exceções, para combatê-lo, condená-lo, digeri-lo, explorá-lo ou revê-lo. Aqueles que defendiam o materialismo dialético, como Engels e Lenin, são tratados como se fossem bobagens filosóficas. O verdadeiro escândalo é que alguns filósofos marxistas cedem, em nome do antidogmatismo, ao mesmo contágio. Mas também aqui, e pela mesma razão, é um efeito da luta de classes ideológica. Para a ideologia burguesa, a cultura burguesa é a que está no poder. 7.
As principais tarefas teóricas do movimento comunista são reconhecer e conhecer a perspectiva teórica revolucionária da ciência e da filosofia marxista-leninista, lutar contra a visão de mundo burguesa e pequeno-burguesa, que sempre ameaça a teoria marxista e atualmente a penetra profundamente. A forma geral dessa cosmovisão burguesa é a seguinte: economicismo, agora tecnocratismo, e seu complemento espiritual, idealismo moral, agora humanismo. Economicismo e idealismo moral representam o par fundamental da concepção burguesa do mundo desde as origens da burguesia. A forma filosófica atual dessa concepção de mundo é o neopositivismo, e seu complemento espiritual, o subjetivismo fenomenológico existencialista, a ideologia dita estruturalista, que visa conquistar para a ciência a maioria das ciências humanas, e sobretudo as ciências sociais, com poucas exceções, ocupam o continente da história por impostura, da qual Marx nos deu as chaves. Desenvolver com rigor e a audácia que a nova ciência, a nova filosofia exigem, ligando-as às demandas e invenções da prática do revolucionário na luta de classes. Em teoria, o elo decisivo hoje é a filosofia marxista-leninista. Pergunta 5. Você sustentou duas coisas aparentemente contraditórias ou diferentes. Primeiro, que a filosofia é fundamentalmente política. Segundo, que a filosofia está ligada às ciências. Como você concebe essa dupla relação? Também responderei a essa pergunta por meio de teses esquemáticas e provisórias. 1. As proposições de classe que se confrontam na luta de classes são representadas no domínio das ideologias práticas, ideologias religiosas, morais, jurídicas, políticas, estéticas, etc., por meio da concepção de mundo de tendência antagônica, que em última análise elas são idealista, burguesa e o materialismo proletário. Todo homem possui espontaneamente uma concepção do mundo. 2. As concepções de mundo são representadas no domínio da teoria, ciências mais ideologia, teóricas, de que as ciências e os cientistas estão impregnados por meio da filosofia. A filosofia representa a luta de classes, em teoria. É por esta razão que a filosofia é uma luta, Kempf, diz Kant, e uma luta fundamentalmente política, uma luta de classe. Nenhum homem é espontaneamente um filósofo, mas ele pode ser. 3. A filosofia existe porque existe o domínio teórico, porque existe uma ciência, em sentido estrito. Sem ciência não haveria filosofia, mas apenas especulação do mundo. É necessário distinguir a aposta que se faz na batalha e o campo onde decorre a batalha. Em última análise, a luta filosófica é a luta pela hegemonia entre as duas grandes tendências das concepções do mundo, materialista e idealista. O principal campo de batalha dessa luta é o conhecimento científico, a favor ou contra. A primeira batalha filosófica ocorre, assim, na fronteira que separa o científico do ideológico. As filosofias idealistas que exploram as ciências as utilizam para lutar contra as filosofias materialistas que servem às ciências. A luta filosófica é um setor da luta de classe entre as visões de mundo. O materialismo sempre foi, no passado, dominado pelo idealismo. 4. A ciência fundada por Marx muda toda a situação do domínio teórico. É uma nova ciência.
a ciência da história. Dessa forma, possibilita pela primeira vez no mundo o conhecimento da estrutura das formações sociais e sua história. Possibilita o conhecimento das concepções de mundo que a filosofia representa na teoria. Torna possível o conhecimento da filosofia. Dá os meios para transformar as concepções do mundo. Luta de classes revolucionária liderada pelo proletariado nos primórdios da teoria marxista. Desta forma, a filosofia é duplamente revolucionária. O materialismo mecanicista, idealista na história, torna-se materialismo dialético. A relação de forças se inverte. Doravante, o materialismo pode dominar o idealismo na filosofia. E se as condições políticas forem atendidas, aproveitar a luta de classes para obter a hegemonia entre as visões de mundo. A filosofia marxista-leninista, ou materialismo dialético, representa a luta de classes do proletariado em teoria, a revolução. Pergunta 6. É por todas essas razões que você disse que é necessário ler O Capital? Resposta. Sim, é necessário ler e estudar O Capital, compreender verdadeiramente, em toda a sua importância e em todas as suas consequências científicas e filosóficas, o que os militantes operários há muito compreenderam na prática, o caráter revolucionário da teoria marxista. Defender esta teoria contra todas as interpretações, isto é, revisões burguesas e pequeno-burguesas, que atualmente a ameaçam profundamente. Em primeiro lugar, o casal economicismo-humanismo. Desenvolver a teoria marxista e produzir os conceitos científicos essenciais para a análise da luta de classes atual, em nossos países e em outros lugares. É preciso ler e estudar O Capital. E acrescento, é preciso ler e estudar Lenin e todos os grandes textos do passado e do presente, onde se recolhe a experiência da luta de classes do movimento operário internacional. É necessário estudar os trabalhos práticos do movimento operário revolucionário, em sua realidade, seus problemas e suas contradições, em sua história passada e também, principalmente, em sua história atual. Em nossos países existem, atualmente, imensas reservas para a luta de classes revolucionária. Mas é preciso procurá-los onde estão, ou seja, nas massas exploradas. Eles não serão descobertos sem estabelecer um contato próximo com essas massas e sem as armas da teoria marxista-leninista. As noções econômicas burguesas de sociedade industrial, de neocapitalismo, de nova classe trabalhadora, de sociedade de consumo, de alienação e muitas outras são anticientíficas e antimarxistas. Eles são feitos para lutar contra os revolucionários. Acrescentarei uma última observação, que é a mais importante de todas. Para compreender verdadeiramente o que é lido e estudado nestas obras teóricas, políticas e históricas, é necessário vivenciar diretamente as duas realidades que as determinam de um extremo ao outro. A realidade da prática teórica, ciência e filosofia, em sua vida concreta, e a realidade da prática da luta de classes revolucionária em sua vida concreta, em estreito contato com as massas. Pois, embora a teoria permita compreender as leis da história, não são os intelectuais, mesmo que sejam teóricos, mas as massas que fazem a história. É preciso aprender junto com a teoria, mas ao mesmo tempo, e isso é essencial, é preciso aprender junto com as massas. Pergunta 7. Você dá grande importância ao rigor, incluindo nele o vocabulário técnico. Por quê? Resposta. Uma única expressão pode resumir a função dominante da prática filosófica. Abre aspas, traçar uma linha de demarcação, fecha aspas,
entre ideias verdadeiras e ideias falsas. A frase é de Lenin. A mesma frase sintetiza uma das operações essenciais da direção da prática da luta de classes. Abre aspas, traçar uma linha de demarcação, fecha aspas, entre as classes antagônicas, entre nossos amigos de classe e nossos inimigos de classe. É a mesma expressão, uma linha de demarcação teórica entre ideias verdadeiras e ideias falsas, e uma linha de demarcação política entre o povo, o proletariado e seus aliados, e os inimigos do povo. A filosofia representa a luta de classes do povo em teoria. Em vez disso, ajuda o povo a distinguir na teoria e em todas as ideias, políticas, morais, estéticas, etc., ideias verdadeiras e ideias falsas. Em princípio, as ideias verdadeiras sempre servem ao povo e as falsas sempre servem aos inimigos do povo. Por que a filosofia briga em torno das palavras? As realidades da luta de classes são representadas por meio de ideias, que são representadas por meio de palavras. No raciocínio científico e filosófico, as palavras, conceitos, categorias, são instrumentos de conhecimento. Mas na luta política, ideológica e filosófica, as palavras são também armas, explosivos, analgésicos e venenos. Toda a luta de classes pode, por vezes, resumir-se na luta por uma palavra ou contra uma palavra. Algumas palavras lutam entre si como inimigas. Outras palavras dão origem a um equívoco. A aposta para uma batalha decisiva, mas indecisa. Os comunistas, por exemplo, lutam pela supressão das classes e por uma sociedade comunista onde um dia todos os homens sejam livres e irmãos. No entanto, a tradição marxista clássica recusou-se a dizer que o marxismo é um humanismo. Por quê? Porque praticamente, ou seja, nos fatos, a palavra humanismo é explorada pela ideologia burguesa, que a utiliza para lutar, ou seja, para matar outra palavra que é verdadeira e vital para o proletariado, luta de classes. Os revolucionários, por exemplo, sabem que tudo depende, em última análise, não das técnicas, das armas, etc., mas dos militantes, da sua consciência de classe, da sua dedicação e da sua coragem. No entanto, a tradição marxista recusou-se a dizer que é o homem que faz a história. Por quê? Porque praticamente, isto é, nos fatos, esta expressão é explorada pela ideologia burguesa, que a utiliza para lutar, para matar outra expressão verdadeira e vital para o proletariado. São as massas que fazem a história. A filosofia, mesmo em suas abundantes obras teóricas, nas mais abstratas e difíceis, ao mesmo tempo pelas palavras, contra as palavras falsas, contra as palavras equívocas e a favor das palavras corretas. Lute pelas nuances. Lenin disse, abre aspas, é preciso ser míope para considerar inoportunas ou supérfluas as discussões fracionais e a delimitação rigorosa de nuances. O futuro da social-democracia russa, por anos e anos, pode depender da consolidação desta ou daquela nuance. Fecha aspas. Citação do que fazer. Esse combate filosófico pelas palavras faz parte do combate político. A filosofia marxista-leninista não pode realizar seu trabalho teórico, abstrato, rigoroso, sistemático, exceto com a condição de que lute também por palavras muito sábias, conceito, teoria, dialética, alienação, etc., massas, povo, luta de classes, etc. Pergunta 8. Como você trabalha? Resposta.
Trabalho com 3 ou 4 camaradas e amigos que são professores de filosofia. Atualmente, trabalho especialmente com Balibar, Badiou e Macherré. As ideias que acabo de apresentar são o resultado do nosso trabalho comum. Tudo o que escrevemos é marcado, obviamente, pela nossa inexperiência e pela nossa ignorância. Consequentemente, em nossos escritos há imprecisões e erros. Nossos textos e fórmulas são, portanto, provisórios e devem ser retificados. Na filosofia, acontece como na política. Sem crítica, não há retificação. É por isso que pedimos que nos façam críticas marxistas, leninistas. Levamos em conta as críticas dos militantes das lutas de classes revolucionárias. Por exemplo, algumas críticas que certos militantes nos dirigiram durante a sessão do Comitê Central em Argenteuil nos ajudaram muito. Também outros comentários nos ajudaram. Nada pode ser feito em filosofia além da posição de classe do proletariado. Sem movimento revolucionário, não há teoria revolucionária, especialmente na filosofia. A luta de classes e a filosofia marxista-leninista estão unidas como dentes e lábios.